irmãos? Quantos irmãos vão retomando seus lugares? Aleluia, glória a Deus. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito. Amados, hoje nesse culto do batismo, um culto especialmente preparado pelo Ministério Alfiômega para você, nós mais uma vez queremos agradecer a Deus pela sua vida. Como eu disse, é uma oportunidade onde o corpo se reúne. Os irmãos vêm das suas casas, vêm de longe dos seus municípios. Uma oportunidade em que a nossa igreja, nosso ministério tem de estar reunido, glorificando o nome do Senhor Jesus. Então, você que chegou ainda há pouco, eu quero lembrá-lo. Nós somos muito gratos a Deus pela sua vida, pela sua disponibilidade em estar aqui, porque não é sempre que nós podemos estar juntos como corpo. Agradecer as pessoas que estão pela primeira vez e dizer o nosso desejo que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Nós vamos rapidamente compartilhar com vocês alguma coisa sobre o batismo. Em primeiro lugar, eu quero que vocês saibam e entendam que todas essas pessoas que estão aqui e vão se batizar, eles não vieram aqui hoje para tomar um banho, eles não vieram aqui hoje para ser lançados às águas de qualquer maneira, eles não vieram aqui hoje e nenhum deles foi pego a laço na frente da igreja e trazido até este culto para que eles pudessem dar um mergulho aqui nessa piscina. Até porque, se fosse para fazer isso, eu tenho certeza absoluta que todos aqui têm um belo local nas suas casas para tomar banho, para se refrescar. Então o batismo é algo muito sério, é algo muito sublime. Embora muita gente já tenha perdido de vista a importância do batismo, o que ele significa, o que ele representa para as suas vidas, eu quero dizer para você que, independente do seu entendimento, o batismo ele continua tendo o mesmo valor. Eu quero que você saiba que, independente do valor que você como ser humano, você dá ao batismo, eu quero dizer para você que o batismo ele não mudou na sua importância, ele não mudou no seu valor, ele continua tendo a mesma importância e o mesmo significado e o simbolismo diante de Deus. E quando nós olhamos o livro de Mateus, capítulo 23, nós vamos encontrar a história aqui de um homem chamado João Batista, e foi esse homem que teve a alegria e o privilégio de batizar Jesus. Então, diz assim o texto, capítulo 3, versículo 1: Naqueles dias apareceu João Batista, e ele pregava no deserto da Judéia, e a sua mensagem era: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que diz: vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha a sua veste de pelos de camelo, um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhoto e mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, e ali eles confessavam os seus pecados. E vendo ele, muitos dos fariseus, deixa eu fazer questão de frisar esse versículo aqui, de número 6, e eram por eles batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Eu disse que a igreja, e vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes, olha a pregação de João Batista como é que é, vê se dá para você ainda nos dias de hoje, ou se você vai pular fora do barco. Mas essa aqui era a mensagem do João. Então, preste atenção na mensagem, que nós vivemos um tempo em que muitas igrejas, quando se prega uma mensagem dura, quando se prega uma mensagem de ensinamento,
uma mensagem de correção, uma mensagem que ensina o homem a ser marido de uma mulher só, que ensina a mulher a ser fiel, ser íntegra, que ensina o jovem a não viver na mão de outros, que ensina as pessoas a terem um relacionamento sério com Deus. Muita gente pula fora do barco, muita gente desiste do Senhor e começa a buscar refúgio e respaldo para tudo aquilo que existe de errado. Mas veja a mensagem de João, como é que era, gente. Veja a mensagem de João. João pregava e dizia assim, versículo 7: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão. Porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas, de lavar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e fogo, e sua mão está a par, e ele limpará da sua eira. Eira quer dizer plantio, eira é a igreja. Ele limpará da sua eira e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Aí então o versículo 13 inicia o batismo de Jesus. Então, no meio dessa pregação tão dura de João Batista, aparece Jesus, e a Bíblia diz: então veio Jesus da Galileia ter com João junto ao Jordão para ser batizado por ele. Mas João, ele não queria batizar Jesus, ele opunha-se dizendo: eu é que careço ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a palavra para a justiça. Então ele o permitiu, e sendo Jesus batizado, saiu alto da água, e eis que se diz: abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me compraz. Você pode dizer amém? Amém. Gente, eu quero sintetizar isso aqui, dando uma explicação para os familiares, para os padrinhos que vieram para honrar as pessoas que vão se batizar nessa noite, e de uma forma breve e inteligente mostrar a vocês alguns motivos que levam as pessoas a não querer se batizar, e outras que foram batizadas na época em que eram inocentes, o porquê precisam se batizar. Porque, em primeiro lugar, Jesus aqui, quando ele vai ser batizado por João, segundo os ensinamentos bíblicos, ele já tinha 30 anos de idade. Porque depois desse batismo, Jesus inicia propriamente dito o seu ministério, e ele vai cumprir 3 anos e meio, basicamente, de ministério, onde ele vai curar, onde ele vai ressuscitar mortos, onde ele vai dar visão aos cegos, ele vai dar audição aos surdos, e muitos milagres ele vai fazer depois desse momento aqui do batismo. Jesus havia sido apresentado no templo, Jesus havia sido consagrado ao Pai no templo. Ele tinha 12 anos de idade. Ele foi levado ao templo e lá ele foi consagrado ao seu Pai, a Deus. Mas antes que tudo isso acontecesse, a Bíblia diz que havia um profeta chamado João Batista. E esse profeta, ele não é nada convencional, ele não é nada amigável. Esse profeta, ele não é daquele profeta que passa a mão na cabeça de ninguém. Ele não é daquele profeta que, para segurar membros na sua igreja, ele procura agradá-los. Ele procura passar a mão na sua cabeça e ser conivente com os seus pecados e com os seus erros. Esse profeta, chamado João Batista, ele tinha na sua pregação a maneira mais dura e mais incisiva
de ensinar as pessoas que quisessem passar pelo batismo. Então hoje, o que essas pessoas vão fazer, eles já foram ensinados, eles já foram ministrados, cada um deles recebeu uma apostila como essa, aonde nessa apostila contém todo o histórico do batismo, o porquê nós batizamos por imersão, por que há necessidade de se batizar, por que nós mergulhamos as pessoas nas águas e não somente borrifamos ou colocamos um pouco de água na cabeça. Segundo o ensinamento de Jesus, a Bíblia diz que o Cristo, ele foi mergulhado no Jordão. A Bíblia diz que Filipe pegou o eunuco e também mergulhou ele nas águas. Então, nós, seguindo o mandamento da palavra de Deus, hoje aqui, nós vamos também batizar algumas pessoas. E qual é o símbolo máximo do batismo? O símbolo máximo do batismo, ele representa, ele significa arrependimento de pecados. A pessoa, quando ela se arrepende verdadeiramente de quem foi, do que cometeu, os erros que fez, as falhas que cometeu, e ela deseja nascer de novo, toda pessoa que tem esse desejo no coração, ela precisa passar pelo batismo, ela precisa passar pelo novo nascimento. Mas o que é que impede as pessoas de passarem por esse momento? A responsabilidade. Por quê? Porque sabe que nesse novo nascimento está simbolizado, está representado uma nova aliança com Deus. Existem pessoas que, infelizmente, irmãos, elas querem viver com Deus um relacionamento sem propósito. O que eu chamo de relacionamento sem propósito? É aquele tipo de gente que fica junto 5, 7 anos, 8 anos, 10 anos, mas não quer casar. Diz que ama, diz que daria tudo pela outra pessoa, mas não quer casar. E por que não quer casar? Porque o casamento, ele tem uma representatividade muito maior do que você estar junto. Estar junto para o mundo, para a sociedade, não tem valor algum. Por que não tem valor algum? Porque não tem um valor sequer constitucional, muito menos espiritual diante de Deus. Infelizmente, este exemplo que eu estou dando para vocês é um exemplo cabível para o dia de hoje. Muita gente quer andar com Deus, mas não quer ter um relacionamento sério com Deus. Muita gente quer andar com Deus, mas não quer ter uma aliança séria com Deus. Muita gente quer andar com Deus, mas quer continuar vivendo a sua vida do jeito que quer continuar fazendo o que quer continuar indo aonde vai, quer continuar falando o que gosta de falar, o que lhe apetece, quer andar com Deus, mas como diz o Salmo 1, não quer se abster da roda dos escarnecedores, não quer se abster do caminho de pecadores, não quer se abster das palavras, das maledicências, de tudo aquilo que fere o coração de Deus. Então, gente, a pessoa, quando ela chega ao momento do batismo, significa que essa pessoa, ela verdadeiramente tenha consciência de que algo precisa ser mudado, de que existem coisas a serem sepultadas, esquecidas, deixadas para trás. Existem hábitos que precisam ser mudados, existem comportamentos que precisam ser transformados, existem atitudes que precisam ser mudadas. E eu estou aqui para dizer para vocês, nesse início de noite, quem é que pode mudar tudo isso? A pessoa que pode mudar tudo isso chama-se Jesus Cristo, o Rei da Glória. E isso só é mudado quando você assume o relacionamento de fato e de verdade com Ele. Por que uma criança como essa? Nós temos aqui algumas crianças aqui na frente, outras que estão aí no colo. Por que uma criança como essa, a gente não batiza? Porque uma criança como essa não sabe o que é pecado. Uma criança como essa não tem consciência do que é pecado. Uma criança como essa, impulsivamente, ela tira uma pedra na janela do vizinho, ela empurra outra criança e ela cai, e assim sucessivamente. Atitudes que muitas vezes é impensada, é a atitude de uma criança. Então, Jesus, quando ele
a respeito das crianças, ele disse: deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. As crianças, gente, preste atenção nisso daqui. Esse é um culto específico para isso. As crianças, gente, diante de Deus, elas são salvas pela sua consciência. A criança, ela é salva pela sua consciência, a sua consciência pura, a sua consciência limpa. Então preste atenção nisso. Pode ser filho de quem for, pode ter nascido na casa em quem tiver nascido, pode ser brasileiro ou pode ser português, pode ser ocidental, pode ser americano, pode ser o que for, pode ser um indígena, não importa qual a nação, qual o país. Se é uma criança, e se Jesus Cristo voltar, essa criança está com a sua salvação garantida diante de Deus. Por quê? Porque a criança é salva pela sua consciência. Quem entendeu diz amém. Amém. Pergunta: alguém diria, pastor, e o pecado original? E o pecado original, que é o pecado de Adão, ok? Por quê? Pense comigo. Por que uma pessoa, ela menor de 18 anos, quando comete um delito, um erro, ele não pode receber a mesma sentença, a mesma punição de um adulto que já atingiu o estado da maioridade? Por quê? Não pode receber a mesma punição, e uma criança que não atingiu ainda o estado de consciência, ele pode receber a mesma punição de um adulto no mundo espiritual. Essa é a resposta que eu estou te dando. É por isso, se o mundo lá fora, secular, ele não imputa sobre um adolescente, é por isso que muitas pessoas usam hoje em dia adolescentes menores de idade para cometer os seus delitos e cometer a criminalidade, porque o menor de idade ele assume tudo, e para ele a sentença é diferenciada. Para ele não vai ficar preso, não vai ficar fechado, com raras exceções. É por isso, porque no caso de um adulto, ele é punido, ele é sentenciado, ele é preso. No caso de um adolescente, não. Então, no mundo espiritual, gente, é do mesmo jeito. O pecado original que as pessoas falam, às vezes sem ter conhecimento, ele só tem validade a hora que essa criança ela chega ao estado de consciência. Amém ou não? Enquanto essa criança não sabe o que é de fato pecado, você não pode recriminá-la ou incriminá-la por um fato que ela não tem consciência e que ela cometeu. Então, é por isso que nós ensinamos as pessoas e dizemos: o pecado original, ele tem origem, ele tem validade a partir do momento em que nós temos a consciência, em que nós entendemos que de fato nós precisamos nos arrepender dos atos que nós cometemos. Então, geralmente, um adolescente ele começa a ter consciência de fato do que é certo e do que é errado, e principalmente das coisas relacionadas a Deus e a sua palavra, a partir dos 12 anos de idade. Daí para frente, a pessoa já começa a saber de fato quem é Deus, o que é pecado, o que fere o coração de Deus, o que machuca o coração de Deus, o que é que ela pode fazer e o que é que ela não deve fazer. Então, nós entendemos que a partir desse momento é o momento então de você ensinar e você dar a oportunidade a adolescentes, jovens e adultos
de passar pela experiência do batismo. É por isso que muitas pessoas acabam tomando banho por aí e depois voltam a praticar as mesmas obras. É por isso que tem um monte de gente que já tomou banho, que já teve água jogada sobre a sua cabeça. Gente, por favor, eu não quero aqui ofender ninguém, nenhuma pessoa, mas eu preciso explicar e ensinar isso para vocês. É por isso que tem muita gente que já passou por um batismo e continua errando, continua mentindo, continua brigando, continua matando, continua com a boca mais suja do que qualquer coisa. É por isso que tem muita gente que já passou pelo batismo, mas continua traindo a mulher, já passou pelo batismo, mas tem duas famílias, já passou pelo batismo, mas ela trai o marido, já passou pelo batismo, mas não se preocupa em ter uma vida íntegra com Deus. Por quê? Porque quando foi batizado sequer tinha consciência do que de fato é o batismo. Vocês estão entendendo? Diga amém. Então essa é a nossa preocupação. Todas essas pessoas que vão se batizar aqui, eles estão conscientes. A partir desta data, eles receberam um discipulado. Pastor, eles nunca mais vão pecar? Irmão, essa não é uma pergunta que você tem que fazer para mim, essa é uma pergunta que você tem que fazer para eles. Agora, se eles, a partir da data de hoje, eles cometerem qualquer tipo de delito, qualquer tipo de erro, eles já têm consciência de uma coisa: o juízo de Deus virá sobre a vida deles. Agora, uma coisa também eles têm consciência, de que a partir de hoje, a aliança que eles estão estabelecendo com Deus, esta aliança os fortalecerá na hora da tentação. Como assim, pastor? É muito simples. Acabamos de ler o capítulo 3 do livro de Mateus, aonde ele termina com o batismo de Jesus. E a Bíblia diz que logo depois do batismo de Jesus, nós entramos no capítulo 4 e a Bíblia diz que Jesus ele foi levado para o deserto para ser tentado. Por que Deus não permitiu Jesus ser tentado antes? Porque o Pai sabia que o batismo fortaleceria o seu filho e o capacitaria a vencer as tentações satânicas, diabólicas que o mundo impõe sobre a humanidade. Então, gente, é muito simples, porém é um ato de responsabilidade, é um ato espiritual, é um ato que a gente toma diante de Deus. E a gente sabe, a partir de agora, o Senhor, Ele tem um compromisso comigo de estar ao meu lado. A Bíblia diz que Jesus ele foi tentado no capítulo 4, versículo 1 a seguir, mas em todas as coisas Ele venceu. E eu quero dizer uma coisa para você que está aqui nessa noite, que veio nos visitar e que talvez não tenha essa consciência desse ensinamento. Jesus, Ele não foi tentado no espírito, não. Ele foi tentado em todas as esferas. Ele foi tentado na carne, Ele foi tentado como homem, Ele foi tentado na fome, Ele foi tentado na autoridade, Ele foi tentado no poder, Ele foi tentado em todas as instâncias que vocês imaginarem. Porém, Jesus venceu. E se Ele venceu, eu e você podemos vencer também, porque nós temos a mesma unção que nós recebemos hoje. O Senhor Jesus recebeu também quando Ele foi batizado. A Bíblia diz que quando Ele saiu da água, o Espírito de Deus veio sobre Ele para o capacitar. A pergunta dessa noite é uma só: quem aqui já recebeu essa unção do Espírito de Deus sobre a sua vida? Então, em nome de Jesus, você tem capacidade, meu irmão, para vencer. Você tem capacidade. Comece em nome de Jesus a viver um evangelho sério. Comece em nome de Jesus a viver um evangelho de verdade. Comece em nome de Jesus a viver um evangelho íntegro. Comece em nome de Jesus a viver um evangelho não só de palavras. E pare em nome do Senhor de dar desculpas. É porque eu sou ser humano. Um monte de gente vai falar isso: eu sou ser humano. Outro diz assim: a carne é fraca. Eu nunca li na Bíblia, meu irmão, que o pecado é alimento. Então, coloque isso no seu coração e dê glória a Deus, porque a minha mensagem está muito mais leve do que a mensagem de João Batista. A mensagem de João Batista foi pior do que a minha. É relacionamento, é comprometimento.
eu sinto o peso da responsabilidade sobre mim. Tudo bem, eu entendo, verdadeiramente é pesado, mas eu quero dizer uma coisa para você. A Bíblia, ela nos alerta que se você sentir o peso da responsabilidade, se o fardo se tornar pesado, olhe para Jesus, porque a proposta de Jesus para você é: me dá o seu fardo pesado, que eu te dou o meu fardo que é leve e suave. Andar com Jesus nunca será pesado demais para ninguém. Então, irmãos, essa é a nossa explicação para o batismo. Esse é o nosso entendimento para o batismo. Uma nova aliança, uma nova vida, o sepultamento da velha criatura e das velhas obras, e o renascimento de uma nova criatura para com Deus. E a Bíblia diz que a partir desse momento vocês têm ao Senhor Jesus como advogado. A partir do momento que qualquer situação acontecer nas vossas vidas, lembre-se, vocês têm um advogado justo e fiel junto ao Pai para interceder por você. Ele não é advogado de rebelde, ele não é advogado de desobediente, ele não é advogado de quem não tem compromisso com ele, ele não é advogado de quem não tem aliança com ele não é advogado de quem flerta com ele não é advogado de quem quer namorar de vez em quando com ele não é advogado de quem quer passar de vez em quando na casa de Jesus e dar um beijinho nele e sair fora, mas ele é advogado de quem casa com ele, de quem é sepultado, daqueles que assumem um relacionamento sério e dizem para ele: Senhor, eu sou a sua igreja, eu sou a sua noiva. Quando você diz eu sou a sua noiva, ele diz: eu sou o seu marido, eu sou o seu advogado. Qual é o símbolo do marido? O símbolo do marido é de